Senhores, bem-vindos a mais um encontro aqui sobre Direito Penal. Eu sou o professor Diogo Eluan e hoje o nosso encontro vai ser sobre as penas restritivas de direito, um assunto muito interessante. Então hoje nós vamos estudar esse assunto que está previsto desde o artigo 43 até o artigo 48. Mas o objeto de estudo dessa aula vai ser único e exclusivamente o artigo 43, onde nós vamos encontrar todas as 5 espécies das penas restritivas de direito previsto no Código Penal, e no artigo 44 nós vamos estudar as regras previstas para a aplicação das penas restritivas de direito. Então nós vamos começar esse assunto com um fator histórico. Por que as penas restritivas de direito? Qual é a importância delas? O legislador, quando ele pensou nas penas restritivas de direito, foi na ideia de se evitar o efeito criminógeno da prisão. Nós sabemos que no Brasil é fato público e notório que nós vivemos uma falência do sistema prisional. Então, quando o legislador ele trabalha em alternativas ao cárcere, tanto é que é muito comum nós ouvirmos falar das penas restritivas de direito em penas alternativas. Alternativa ao quê? Alternativa à prisão, alternativa às privativas de liberdade. Então, nesse caso específico, o legislador ele justamente foi com a ideia de se evitar os efeitos criminógenos, ou seja, chega lá na cadeia, aquele apenado ele vai ser captado por uma facção, ou então ele vai ter dificuldade depois que ele sair do presídio de arranjar um emprego. Então tudo isso foi o que direcionou o legislador a pensar nas penas restritivas de direito. Elas estão previstas inicialmente no artigo 43 do Código Penal. Lá no artigo 43 nós vamos ter 5 espécies. Que espécies são essas? Vamos começar a gravar já de uma por uma. A primeira é a prestação pecuniária. Essa é a primeira espécie de pena restritiva de direito. Depois, em seguida, nós vamos ter a perda de bens e valores. A terceira é a mais famosa de todas. Por quê? Porque é a prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública. A quarta é interdição temporária de direitos. E, por último, é a limitação aos finais de semana. Então, essas 5 espécies de penas restritivas de direito estão previstas no artigo 43. Só uma informação importantíssima aqui. Nós não podemos confundir as espécies previstas no Código Penal com outras espécies. O que eu quero dizer? Essas espécies que nós estamos estudando, elas são as genéricas. Só que nós vamos encontrar outras penas restritivas de direito específicas, por exemplo, no Código de Trânsito Brasileiro, na Lei de Crimes Ambientais. Então, o que nós estamos estudando é a regra prevista no Código Penal. Essas espécies que eu acabei de falar para os senhores, elas são taxativas, ou seja, o juiz não pode criar, não pode aplicar nenhuma, a não ser essas que eu acabei de nomear individualmente para os senhores. Então, o juiz só pode utilizar uma dessas 5 espécies quando ele for fazer a conversão, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Então, agora que nós já aprendemos as 5 espécies das penas restritivas de direito, nós vamos aprender agora as regras que estão previstas no artigo 44 do Código Penal. Então, no artigo 44 do Código Penal, a gente já vai ter como uma regra muito importante já no caput do artigo 44. O caput vai dizer o seguinte: as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando... O que nós temos que gravar aí logo no caput do artigo? 2 palavrinhas: autônomas e substitui. Ou seja, são 2 características das penas restritivas de direito. Elas são autônomas, porque elas vão valer em si, e elas têm a característica da substitutividade, porque elas vão substituir uma pena privativa de liberdade por uma agora restritiva de direito. Então, essas são as 2 características que nós temos que aprender, até porque eu já vi em várias questões de concurso público
perguntando sobre essas características. E aí agora, no artigo 44, nós vamos ter 3 incisos que vão nos dizer a regra de aplicação delas. O primeiro inciso, ele é bem interessante, ele é o mais completo e complexo, porque ele vai dar a seguinte regra: é possível a substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito na seguinte hipótese: se a pena aplicada, e eu vou falar crime doloso, se a pena aplicada num crime doloso ela for igual ou inferior a 4 anos. Então, se num crime doloso a pena aplicada for igual ou inferior a 4 anos, eu posso aplicar uma pena, eu posso, na verdade, substituir uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Agora, detalhe, não é qualquer crime doloso com pena de 4 anos ou inferior a 4 anos que eu posso fazer essa substituição. Porque o artigo 44, ele colocou uma regra que quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, eu não posso fazer essa substituição. Então, vamos gravar agora aqui. Mesmo que a pena aplicada ela seja de 4 anos ou inferior a 4 anos, mas se o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, eu não vou poder substituir, eu não vou poder aplicar uma pena restritiva de direito. Já em seguida, o Código vai dizer sobre os crimes culposos. Em relação aos crimes culposos, não existe limite de pena. Então, se for aplicado na sentença uma pena de 5 anos, 6 anos, 7 anos, não existe impeditivo. Então, em relação aos crimes culposos, pode ser qualquer pena. Já no inciso 2 do artigo 44, nós vamos encontrar uma outra limitação de não aplicação para as penas restritivas de direito, que é quando o apenado ele for reincidente. Então, se ele for reincidente, não é permitido a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Porém, eu quero que vocês fiquem atentos ao seguinte: no parágrafo 3º do próprio artigo 44, nós vamos encontrar uma exceção e já nós vamos tocar nesse assunto. E no inciso 3 do artigo 44, nós vamos encontrar as chamadas circunstâncias judiciais que estão previstas no artigo 59 e vai ser objeto específico de estudo mais para frente. O juiz, ao analisar a substituição, ele vai ter que ver se a culpabilidade, os antecedentes, os motivos do crime, as consequências e todas aquelas situações que estão descritas no artigo 59, elas são suficientes para que seja aplicado a pena restritiva de direito. Então, essa primeira parte é fácil, nós vamos entrar agora no estudo dos parágrafos do artigo 44. O parágrafo primeiro a gente não estuda porque ele foi vetado, e agora nós vamos fazer o estudo do parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele traz uma regra bem interessante. Ele vem dizer que se a pena privativa de liberdade aplicada ela for igual ou inferior a 1 ano, o juiz, quando for fazer a conversão para a pena restritiva de direito, ele pode aplicar uma restritiva de direito ou uma multa, ou seja, uma ou outra. Já se a pena for superior a 1 ano, a regra é outra. Quando o juiz for fazer a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito, ele vai ter que fazer o seguinte: ou uma restritiva de direito com multa, ou 2 restritivas de direito. Então, até aí, não é difícil. O parágrafo 3º do artigo 44, ele traz uma exceção ao inciso 2º do artigo 44. Por quê? Porque ele diz que o magistrado, ele pode, mesmo no caso do apenado reincidente, fazer a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito. Porém, ele fica proibido completamente, proibido se essa reincidência for específica. Então, o juiz tem essa faculdade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito ao reincidente. Porém, isso é proibido de forma absoluta se essa reincidência for específica, se ele tiver praticado 2 vezes o mesmo crime dentro das regras que o Código determina para se considerar reincidente. O parágrafo 4º e o parágrafo 5º do artigo 40, eles vão trazer 2 situações que a gente fala que se chama conversão, ou seja,
o apenado recebeu a pena restritiva de direito e agora ele vai ser convertido para privativa de liberdade. O que é isso, professor Diogo? É o seguinte, vamos imaginar que tenha sido aplicado a pena restritiva de direito. E aí o apenado, ele não vai cumprir. Vamos imaginar que a pena restritiva de direito seja prestação de serviço à comunidade. E aí ele não vai nem um dia lá na entidade pública ou na comunidade prestar o serviço dele. O que o juiz vai fazer? O juiz vai converter essa restritiva de direito em privativa de liberdade, ou seja, ele vai ter que cumprir ou a detenção ou a reclusão dele. Essa hipótese do parágrafo 4º, ela é chamada de conversão obrigatória, porque o juiz ele vai ser obrigado a fazer isso. No finalzinho do parágrafo 4º, nós só vamos ter a seguinte regra, que de qualquer maneira tem que se respeitar um mínimo de 30 dias para ele cumprir a reclusão ou a detenção. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que ele passou um ano todinho cumprindo a sua pena restritiva de direito, lá a prestação de serviço à comunidade, e na última semana ele resolve não mais cumprir. Ele acha que não vai dar em nada, que ninguém vai sequer saber que na última semana ele não foi. Quando o juiz descobrir que isso aconteceu, ele foi fazer a conversão para a pena restritiva, para a pena privativa de liberdade, ele obrigatoriamente vai ter que cumprir, mesmo faltando somente uma semana para ele terminar a prestação de serviço à comunidade, ele vai ter que obrigatoriamente cumprir 30 dias ou de reclusão ou de detenção, porque essa é a regra que está prevista no finalzinho do parágrafo 4º. Já no parágrafo 5º, nós vamos ter a conversão facultativa, o juiz não é obrigado. E que hipótese é essa? Essa hipótese é quando o apenado ele for condenado por um outro crime e aí o juiz da execução, se conseguir fazer uma compatibilidade entre a nova condenação e a pena restritiva de direito que esse apenado está cumprindo, aí ele vai poder, de forma facultativa, deixar que exista a compatibilidade, ou seja, ele vai, de alguma maneira, compatibilizar a nova pena dele com a pena restritiva de direito. Então, a respeito desse assunto, eu acho que nós esgotamos o artigo 43 e o artigo 44. No nosso próximo encontro, nós vamos tratar das espécies específicas, delimitando cada uma dessas espécies. Então, eu peço que vocês fiquem ligados na próxima aula, curtam o canal, compartilhem e até o nosso próximo encontro.